Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de domingo, que passa a ter um tema específico, a mesa do Senhor, onde eu sempre procuro trazer conferências dos preletores, principalmente do Luiz Fontes, lá do canal YouTube Celebrando Deus de Goiânia. E hoje nós vamos ter esse tema aí, uma exposição doutrinária acerca da ceia do Senhor. Ok? Então, sem mais delongas, eu vou passar para o nosso estudo de hoje e qualquer encargo do meu coração eu comento aqui com os senhores. Bom estudo, boas revelações e que o Espírito Santo nos conduza aqui nas nossas atividades para a glória de Deus. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Muita graça do Senhor. Você inundar os nossos corações. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra nesta manhã. Nós temos sentido a necessidade de muitas vezes ter que voltar aos fundamentos. A igreja ela precisa, para que ela seja bíblica, ela tem que ser fundamentada na doutrina cristã. E se nós nos cuidarmos disso, a nossa tendência sempre será buscar o entretenimento. E o inimigo, o grande inimigo das nossas almas, o grande inimigo da obra de Deus, ele não descansa. E o seu trabalho é sempre destruir a obra de Cristo na igreja do Senhor Jesus. Então, o nosso cuidado é sempre trazer os irmãos de volta, é sempre encorajar os irmãos à doutrina. Porque nós vivemos hoje dentro de um contexto, do ponto de vista geral e espiritual, e eu diria escatológico, um momento muito delicado, em que não se valoriza mais a palavra de Deus. Hoje não damos real valor à doutrina. A igreja, no sentido espiritual mais elevado da palavra, ela está perdendo o seu lugar de uma expressão divina na terra. O inimigo ele tem trabalhado durante 2000 anos, e nisso ele é especialista, em tentar destruir a igreja do Senhor. E hoje a gente vê certas coisas e a gente não se incomoda. A gente não se inquieta com isso e acha normal. Há poucos dias teve um grande movimento aqui no Brasil. Então, com cuidado e zelo, eu procurei ler as notícias a respeito, procurando ter o discernimento. Então, a tônica de todas as informações era que foi um grande movimento liderado pelos evangélicos, pelos pastores. Meus irmãos, não é um movimento liderado pela igreja. Pela igreja, eu digo no sentido mais elevado da palavra. Se alguém quer se envolver com qualquer movimento, com qualquer causa, seja ela social, seja ela política, seja ela causa que for, que faça no seu nome, mas não faça no nome da igreja. Que faça no nome da sua pessoa, mas não faça no nome do ministério cristão. Porque hoje, as pessoas... Eu gostaria de comentar a questão de que esse movimento foi feito pela igreja. E poucos da nossa rede social, eu acredito, possam entender que igreja aí não é essas que têm um endereço
uma denominação. A igreja que ele está se referindo aí é a igreja de Cristo, é orgânica. Ela não tem denominação. O nome dela é Igreja de Cristo e ela é edificada pelo próprio Jesus Cristo. É espiritual. Então é bom a gente entender isso, senão a gente cai na religião. Ele falou, ele não esclareceu isso, porque ele está falando com uma plateia que sabe que igreja que ele está falando é a igreja de Cristo, é a igreja forjada, construída, edificada pelo Jesus Cristo. Não é esta igreja que estão nas ruas, que tem um endereço, que é uma edificação, que as pessoas se reúnem lá algumas vezes. A igreja de Cristo, ela é reunida espiritualmente 24 horas todos os dias. E ela recebe a edificação através do cabeça, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que habita o coração dos integrantes dessa igreja, também denominado noiva de Cristo, também na novidade igreja, como eu falei, e também corpo de Cristo. E isso é o reino de Deus, é o reino de Cristo, é a vida espiritual. E é exatamente isso que nós fazemos aqui na academia, é chamar atenção para uma vida espiritual. Esse é o nosso objetivo, esse é o meu objetivo de vida. Que pese que as pessoas que me cercam e próximas de mim não creiam em mim, mas também não creiam os irmãos de Cristo nele. Cristo foi crucificado porque achavam que ele era um bandido. Então, não estou preocupado com a negativa de 95% das pessoas com relação ao nosso projeto. Nós estamos simplesmente advertindo aqueles que querem ouvir. Jesus Cristo falou que tem ouvidos, ouça o Espírito. Né? Ouvir a minha pessoa. É ouvir o Espírito Santo. Tem ouvidos, ouça o Espírito. Ele falou isso há 2000 anos atrás, se referindo às igrejas, assembleias de várias regiões, que eu não vou aqui abordar o nome delas naquela ocasião. Então, preste atenção nesse detalhe com relação à igreja, né? E preste atenção também no objetivo nosso. Eu ouço o Espírito, porque quem ouvir o Espírito vai estar, sim, trabalhando conosco. Quem não ouve o Espírito não vai trabalhar conosco. Porque o conosco aí é com o Espírito de Jesus Cristo. É morrer naquela cruz junto com Cristo, isso é espiritual, e nascer, ressuscitar naquela cruz com Cristo, e ter uma vida com Cristo. E aí começar a ter um processo de metanoia, metamorfose, santificação, de purificação, pois todos nós somos um trapo de imundície, espiritualmente falando. Vamos ouvir o preletor. Pessoas, nós não estamos mais incomodados com isso. Nós não estamos incomodados se a palavra de Deus está sendo desprezada. Nós não estamos mais incomodados se o culto virou um show. Nós não estamos mais incomodados se há algo que fazemos que fere o caráter de Deus. Essas coisas não nos incomodam mais. Eu digo que deveria nos incomodar. Ou seja, ele estava sendo irônico, né? Pois temos aí, ele não está separando os cristãos que ele julga que aquela assembleia dele são cristãos verdadeiros. Eu aqui tenho um universo muito mais é, distinto, não é distinto, mas heterogêneo. E eu digo que nesse universo aqui das redes sociais, 5% só são realmente cristãos verdadeiros. Eu digo sempre isso. Então, ele não. Ele está com um universo que, em tese, 100% são filhos de Deus e, portanto, pertencem a esses 5%.
Eu digo que nós precisamos protestar, biblicamente falando. Eu preciso dizer para os irmãos que nós temos que nos posicionar.